Olá pessoal, eu sou a Irma e eu sou a Mafalda. Pronto, e bem-vindos a este primeiro vídeo deste canal. Espero que haja mais ou não. Vamos ver. Nós estamos aqui para responder algo que achámos que era importante fazer e pronto, era um bocadinho mais fácil responder desta maneira do que fazermos tipo um vídeo spam no Instagram. e pronto, vamos lá começar. Então aquilo era uma pergunta isto é, um texto, não é? Era mais um texto que uma pergunta que falava aqui um bocadinho. Eu vou passar a ler. E diz assim: desde que nasci que ando na igreja e toda a minha família é protestante cristã. Sempre ouvi falar da Bíblia, de Deus e do céu e do inferno e sempre pensei que por já ter nascido na igreja eu fosse salva automaticamente, entendes? Mas desde há um ano que as coisas na minha vida têm corrido cada vez pior, o que me levou a pensar que mesmo que eu tenha ido sempre à igreja e crescido nela, talvez não fosse mesmo salva. Mas por mais que eu queira entregar a minha vida a Jesus, sinto sempre que há algo que me afasta de Deus, que não me permite entregar-me a Ele. Não sei se sou eu que estou a fazer alguma coisa errada ou se Ele simplesmente não se preocupa comigo. Já pedi várias vezes a Deus que dissesse o que está errado em mim, o que é que eu preciso de fazer para Ele se preocupar comigo, com ponto de exclamação. Muitas vezes penso se este Deus existe mesmo e se existe, porque é que a minha vida é uma porcaria. Porque é que eu já me quis matar várias vezes, porque é que Ele não me dá um sinal de que existe e se preocupa comigo. Será que tenho que ter fé de que Ele vai fazer alguma coisa para Ele a fazer? Eu não consigo confiar em alguém que não tem razões para merecer a minha confiança. Pronto. A pergunta basicamente era... Lá está, como podem ver, há várias perguntas e lá está, nós achamos que era necessário responder. Queres começar? Sim, eu posso começar. Bem, em primeiro lugar há uma coisa que é preciso nós percebermos, que tem a ver com o amor de Deus. Nós muitas vezes, por pensarmos que, basta como ela estava a dizer, nós crescemos na igreja, crescemos, como costumamos dizer, nos bancos da escola dominical, nós quase que temos Deus como uma coisa adquirida, ok? Nós sabemos quase tudo, não é? Do que há para saber, de cor e salteado, mas isso não chega, porque nós não, é quase como se enfiássemos Deus dentro de uma caixa, ok? E Deus só faz aquilo. Não. Padronizamos Deus, não é? Exato. E Deus não é nada disso. Deus é muito maior do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Ele tem poder para fazer muito mais do que aquilo que nós possamos ver, pensar, imaginar. Aliás, está escrito na Bíblia, não é? E o amor de Deus é uma coisa que é gigante. Eu acabei de me rir porque there's noise outside. Mas sim, voltando aqui ao nosso ponto. O amor de Deus é uma coisa que é enorme, independentemente de quem nós possamos ser. E eu acho que esta é a primeira coisa e a mais importante de todas. O amor de Deus por nós não tem fim. É giga enorme. E não sei... É que eu risco-me a dizer, e desculpem a expressão, que é estupidamente imensurável. Do género, nós não temos noção de todo. Depois, eu penso que vem a questão um bocado do pecado, não é? Porque é isso que no fundo nos afasta de Deus. E, portanto... Sim, é quando ela fala aqui da questão de não saber, tipo, portanto, que sempre ouviu e tal, mas que percebeu que Deus não estava presente na vida dela de alguma maneira, quando as coisas começaram a correr mal. E percebeu que não se conseguia aproximar de Deus e por aí fora. Acho que isso sim toca na questão do pecado. Pronto, para já temos que entender que o pecado é exatamente aquilo que nos afasta de Deus. Isto é um bocado clichê, não é? Sim, Nós, lá está, para alguém que cresceu na igreja, tipo, isto é quase tipo, é tipo sempre a mesma coisa. Mas é literalmente isso. Quase. Mas é literalmente isso. É assim, o pecado, nós estávamos juntos a Deus, não é? Veio o pecado que nos separou de Deus. E é exatamente isso que lhe está a acontecer, ou que te está a acontecer, se nos estiveres a ver, espero que sim. É para ti. É exatamente isso que acontece contigo.
E comigo e aqui com a Mafalda. E com toda a gente, tipo, toda a humanidade. Sim, exato. Nós somos criados, estamos juntos a Deus, fomos separados de Deus, afastados dele. Tanto é que a santificação é depois a separação do mundo, não é? Sim. Ou seja, nós estarmos separados É o do voltar. mundo. Sim, o voltar para Deus. E é normal que tu, neste caso, eu acho que somos vários, não é? E é exatamente isso que tu sentes. Quer dizer, quando tu não consegues chegar a Deus, quando tu achas que alguma coisa te impede de chegar a Deus, é exatamente isso, é o pecado. E nós temos que compreender que nós somos pecadores, automaticamente. E isto não é necessariamente... É pejorativo, mas não é... E é condenável, sim. Mas nós não... Certo. Nós vivemos nesta condição. Não podemos achar que isto não existe e que... Percebes? Tipo, todos nós erramos. Aliás, a ciência diz, não é? Tipo, ninguém é perfeito e automaticamente teremos que lidar com isso. Exato. Aqui a questão é nós tentarmos, no fundo, perceber que o pecado, apesar de nos afastar de Deus, há forma de voltar para Ele, há forma de entrarmos em contacto com Ele. E isto depois então é que se toca com este terceiro ponto, que é que Deus se preocupa connosco. Sim, é aquela ideia de Deus não se preocupa comigo. Wrong. É assim, tecnicamente Deus não se preocupa com nada, não é? Sim. Assim, numa questão lógica daquilo que Ele é. Sim, eu para já fico claramente triste quando nós... Deus é realmente... Agora estou a tentar reformular uma coisa, mas Deus é realmente fantástico. Pensem numa coisa. Alguém que não vos vai condenar por vocês se sentirem tristes, ok? E que é a primeira pessoa a compreender a vossa tristeza. Estás a perceber? Sim. Estão a perceber? É assim uma coisa, tipo, completamente absurda. Tipo, o amor dele é tão grande, que ele tem compaixão da vossa convosco, não é? E da vossa tristeza. Ele percebe melhor do que ninguém. Melhor do que os teus pais, que os teus amigos, os teus melhores amigos. Melhor até mesmo do que tu próprio, ou que tu próprio, o que seja. E esse é um nível do qual ele se preocupa connosco, entendem? Ou seja, não é que seja uma preocupação de ansiedade, não saber o que é que... Não, ele sabe perfeitamente o que é que vai acontecer, não é? A questão é, és tu que tens o livre-arbítrio para mudar a tua condição, ok? Ele quer mudar sempre, ok? Ele quer sempre que tu entendas o amor dele, ele quer sempre que tu entendas o carinho dele e que tu recebas o carinho dele, não é? Em nome de Jesus. E que, acima de todas as coisas, tu percebas, sim, ele preocupa-se mesmo contigo. E sempre que te disserem que ele não se preocupa contigo, errado-se. Não é de Deus, de certeza. Sim, de certeza. Porque isso é contra aquilo que Deus é, contra a essência de Deus, se me faço entender. Sim. Como é que tu podes criar uma coisa e não gostar dela, não é? Eu sei que há pais que não querem saber dos filhos, mas Deus não é assim, de todo. Portanto, a prova disso é que aqueles que acreditam nele e que o seguem e que têm um amor, percebem o seu amor, percebem, entre aspas, não? Porque nós só conseguimos perceber um bocadinho. Sim. Mas daqueles... Um bocadinho mesmo. Exato. Só. Daqueles que conhecem e que têm um relacionamento íntimo com ele, malta, não dá para voltar atrás, não dá para não querer estar com ele e não investir neste relacionamento. Agora, o quarto ponto era aquilo que nós estávamos a falar do livre-arbítrio, que é o que faz com que a nossa vida muitas vezes esteja, como ela refere, uma porcaria. Certo? Aquela pergunta ali, então se ele existe... Se ele se preocupa comigo, sim, ou se ele me ama, se ele existe, porque é que a minha vida então é uma porcaria? E sim, isso terá a ver à partida com o livre-arbítrio, não é? Mas já porque nós temos a capacidade de fazer as nossas próprias escolhas. E provavelmente, ou possivelmente, as tuas escolhas não são as melhores. E atenção, mesmo que tu... É uma consequência. E às vezes não são só as tuas escolhas, era aquilo que estávamos a falar há bocado. Nós estivemos a falar um bocadinho antes de fazer o vídeo. É para não fazer bosta. E realmente é assim. Para já, nós temos que compreender que nem sempre as coisas dependem apenas de nós, apenas das nossas escolhas. Tem influência
genética, inclusive. Tipo, pode vir dos nossos pais, eles podem até ser muito boas pessoas. Coisa genética, fala do DNA. Vamos misturar as coisas. Bom, mas a sério mesmo, tipo, muitas das vezes Sim, claro. há coisas e há consequências que nós acabamos por viver por escolhas que são dos nossos pais. É uma consequência que não é a escolha nossa. Tipo, imagina que os teus pais, por exemplo, imagina que não sei, não conhecemos os pais dela, né? Nem das pessoas que nos estão a ver, mas imagina que são pessoas que até não têm uma conduta muito porreira, vá, com Deus, ou que não têm um relacionamento correto com Deus. Sendo até cristãos ou não. Sim, até podem nem ser cristãos. Neste caso, ela mencionou que eles eram cristãos, mas ainda assim, suponhamos que eles não têm um real relacionamento com Deus. Real. Sim, tipo, não vivem realmente o Evangelho. Isso terá influência na tua vida também. Pronto. E sim, pode fazer da tua vida uma porcaria, porque a tua vida não são só as tuas escolhas. Quer dizer, imagina que, sei lá, se os teus pais estão doentes, a tua vida está arruinada. Se, sei lá, se não tens amigos, é uma coisa que não depende de ti, mas a tua vida é uma porcaria. Pronto, nós não sabemos aqui qual é que é a unidade de medida para o teu nível de porcaria, não é? O que é que tu consideras porcaria? Pode ser uma coisa muito mais leve ou pode ser uma coisa muito mais grave, não é? E pode. E nem sequer é isso que está em questão, mas queríamos que entendêssemos aqui que não depende de nós, tipo, a nossa vida de ser ou não uma porcaria. Mas que, definitivamente, a culpa não é de Deus. Porquê? Porque o mal existe e o mal não vem de Deus. Pronto. Independentemente do que Deus tem a capacidade de fazer, o mal vai continuar a existir na mesma, porque nós temos a capacidade de escolher se queremos fazer bem ou mal, se queremos fazer para a direita ou para a esquerda, nós temos essa capacidade. Às vezes, lá está, as consequências vêm para nós e não são nossas, outras vezes vêm para nós por coisas que nós fazemos, por escolhas que nós fizemos, enfim, por N motivos. Ou simplesmente por não querermos saber. Sim, que também é bastante legítimo. A ignorância... A ignorância... Não é ignorância. Ignorância é quando tu não sabes mesmo. Quando não queres saber é tipo... não quero. Sim, não é bem ignorância. A ignorância é quando não sabemos mesmo. Neste caso, ela sabe minimamente, mas parece-me que não conhece a Deus. Não é? Ou seja, ela sabe quem é Deus, de ouvir, mas ela não tem o relacionamento com Deus. Tanto She's not your friend, but he wants to be your friend, trust me. Para quem não percebe, traduzindo. Depois falando... Para ser legendas. Não vão aparecer, não vamos editar este vídeo, está bem? Por isso é que é gigante. Isso depois então é que nos leva... E a prova de que realmente ela não... Ou tu não tens Deus ainda contigo, ou não tiveste ainda um verdadeiro encontro com Deus, é tu falares-nos depois que já tiveste alguns pensamentos suicidas, não é? O que é muito chato. E que não estás... Estou-me a rir de nervosismo. Eu sou dessas. Mas a sério, tipo, a prova disso é que realmente tu já tiveste alguns pensamentos menos bons. Mas olha, relativamente a isso, a única coisa que nós te podemos dizer é que realmente, para já, isso só mostra que sim, que o pecado tem entrado na tua vida, não é? E que Satanás tem entrado na tua vida de alguma maneira e tem conseguido, sim, falar contigo de alguma maneira, tem-te conseguido incutir pensamentos. Isso não é de Deus. Porque isso é a única coisa que te vai fazer é perder a oportunidade de ter um real relacionamento com Deus, de encontrar um real sentido na tua vida. Isso afasta-te de Deus. Sim, já para não falar disso. Porque os bons pensamentos aproximam-nos de Deus e os maus afastam-nos. Estás a ver uma bola ali? É a minha filha. Pronto, mas não interessa agora. Os maus pensamentos. Sim, os maus pensamentos afastam-nos de Deus. E a única coisa que o suicídio, enfim, não vai acabar com tudo, não é? Porque há uma vida depois desta vida e para já, pronto, a consequência não é fixe. Mas mais do que querermos dizer, tipo, meu Deus, vais para o inferno, não sei o quê, tipo, mais do que isso, vais perder a oportunidade de ter um relacionamento com Deus que é brutal. E de o servir, tipo, de forma brutal e de realmente, tipo, teres uma vida que tenha um propósito, que te dê gozo de viver. Que
pá, que te dê brilho, que te dê gozo, que tu gostes de fazer, uma coisa que tu ames fazer, que estar com alguém que tu ames estar. Vais perder essa oportunidade. E isso não é fixe. Pronto. Depois fala aqui um bocadinho da fé. E eu penso que até respondi à Carolina na altura por mensagem quando ela falou. Digo bem, amos. Tipo, Bom, isto foi só um parênteses. Daquelas coisas vai aparecer o preto e branco. Não vai. Eu já disse que não vou editar o vídeo, porque isto tem que sair tipo agora. E então, mas pronto. Falando aqui um bocadinho da fé, tu depois perguntas se precisas de acreditar que alguma coisa vai acontecer para que ela aconteça. E isso é engraçado tu perguntares, porque tu acabas por responder a tudo aquilo que tu disseste anteriormente. A Bíblia diz-nos que nós precisamos sim ter fé. E temos exemplos na Bíblia de pessoas que simplesmente por terem fé, simplesmente por acreditarem que a coisa ia acontecer, aquilo aconteceu. Temos o caso da mulher do fluxo de sangue, né? Yeah. Acho que é talvez dos mais conhecidos. Não sei se o conhecem, mas basicamente ela tinha um fluxo de sangue. Jesus estava ali no meio da multidão e não sei o quê, a curar pessoas e tal. Como sabem, na época da Bíblia, né? Que a Bíblia se passou na época que Jesus esteve cá, as mulheres eram um bocadinho bastante desprezadas, era um ser quase que posto à parte, infelizmente, mas pronto, evoluímos graças a Deus. Não podemos estar aqui tipo de coisa e tal. Pronto. Mas pronto, ela basicamente tinha um fluxo de sangue, era uma doença até grave, não é? Era bastante grave. E ela foi ter com Jesus e pediu-lhe ajuda e não sei o quê. Claro que Jesus tipo, não se apercebeu, estava muita gente à volta dele tipo, a apertar e não sei o quê. E ela, dizem, né? Mais ou menos que ela se deita no chão e acredita que tocando se conseguir pelo menos tocar na roupa de Jesus, nas roupas de Jesus, que ia ser curada. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela tocou nas vestes de Jesus e foi imediatamente curada. Imediatamente curada. E pronto, Jesus depois sente que alguém lhe tocou na roupa e por aí fora. E diz e não sei o quê, e os discípulos ficam tipo, oh meu Deus, como é que tu sentiste que alguém tocou na roupa? Claro que tocaram na roupa, tipo, estás a ser apertado por toda a gente, né? E ele diz, não, mas alguma coisa aconteceu aqui. Sim, porque o espírito no fundo foi tipo, ok, isto vai acontecer. Yeah. No meio da confusão. Yeah. Mesmo, portanto, é um bocado isto que nós temos que retirar, não é? Mesmo Sim, no meio de toda a confusão. Olha, e mesmo sem ser de Jesus, na altura em que Jesus já tinha subido ao céu, não é? Jesus tinha ressuscitado e estava junto de Deus. Na altura em que Paulo, etc, Pedro, etc, eles andavam lá em Atos, não é? No início da igreja, quando eles andavam pelas ruas, não é? Eles tinham uma conexão com o céu tão grande, tão grande, tão grande. E estavam cheios do Espírito, mas tão cheios, que a Bíblia diz que a sombra deles curava as pessoas. Como é óbvio, era a fé que o fazia, que nunca seria... Sim, ou seja, a tua sombra não tem poder, a mim. Claro. Mas a sombra, ainda bem que exato, as pessoas eram curadas pela fé e exatamente pela questão de eles também estarem cheios do Espírito Santo, como acredito que Jesus estava, como é óbvio. Sim. Mas pronto, eles eram discípulos, pronto. E a fé é uma coisa que é sempre muito importante. Mas claro que a fé é uma condição também daquilo que tu precisas acreditar que Deus realmente existe e que Ele é realmente real. Sim, é muito difícil nós acreditarmos em coisas que nós não vemos. Mas há pessoas que acreditam em ovnis, malta. Mas essa é a definição de fé, não é? É acreditar naquilo que tu não vês. Se tu não vês, tu não precisas de fé. Tipo, não é? Pois é. Se tu vires a coisa, não precisas de fé para acreditar. E aí é que está o desafio. Pronto, portanto, sim, tu tens que acreditar que isso vai acontecer para que haja um agir de Deus. Mas acima de tudo... É o primeiro passo. Sim, sim. Isto vem do quê também? Da confiança em Deus. Tu depois no fim dizes que acreditas que Deus não é merecedor da tua confiança. Como é que posso acreditar em alguém que não é merecedor da minha confiança? Yeah. É um bocado ousado dizer isto. Yeah, é um facto. Mas nós percebemos. Porque... Sim, é compreensível. Tipo, em meio à tribulação, né? Em meio tipo, a tudo aquilo que poderá estar a acontecer na tua vida, é normal que tu não confies em alguém. Mas eu posso dizer que não há forma de confiar sem confiar. De aprenderes a confiar sem confiar. Uhum. Pronto, então... Sim, eu acho que nós próprios
temos... É um processo. Não... Sim, não é uma coisa que seja rápida e imediata. É tipo, oh meu Deus, pumba. Já está, exato. Agora confio. Não é. Isso não nós, existe. nós próprios estamos a aprender a confiar, não é? Como eu estava a dizer. É uma coisa que demora sempre tempo e às vezes, imagina, tu tens uma situação, nós temos situações na nossa vida que Deus usa realmente coisas complicadas para nos fazer aprender a confiar. E imaginem que resulta e nós confiamos e não sei o quê, mas daqui a um tempo vai acontecer outra vez porque tu ainda não estás no sítio certo. Não estás ainda no sítio onde Deus quer que tu estejas. E às vezes isso acontece até mesmo com o silêncio de Deus. Portanto, são situações e cada caso é um caso. Há coisas que são muito específicas das nossas vidas que não servem para a vida de outras pessoas. E há outras que servem perfeitamente porque a pessoa está a passar pela mesma coisa. Portanto, nós somos todos diferentes. Não pares sem dúvida de orar e de falar com Deus, mas tendo a certeza que Ele te ouve, porque sim, Ele ouve-te, sem dúvida. Tu falas com alguém sem saber, tipo, sem ter certeza sequer que ela está a ouvir, é bem... Sim, falar para as paredes não é fixe, malta. Quer dizer, podem tentar, mas sim. Não. Pronto, eu acho que resumindo um bocadinho aqui a coisa, o que é necessário aqui é, lá está, já esta confiança, não é? Mas no fundo é a tal cura espiritual que estamos a falar aqui, que é o que tu deves buscar realmente. Como é que tu podes chegar aí? Que é a verdadeira questão, não é? Tipo, cura espiritual, está bem, está-se bem. Cura espiritual. Pronto, vieram para aqui dizer mais balelas. Pronto, para já, tipo, acredito, antes de mais nada, precisas de criar um relacionamento com Deus, buscar a Deus de verdade, tipo, lá está, crendo que Ele existe. A oração tem bué poder, mesmo. Então fecha-te no teu quarto, sei lá, na tua sala, quando estiveres sozinha, whatever, não sei onde é que tu queres fechar-te, na despensa, não sei, não interessa. Na despensa é muito bom. Ontem tinha o War Room. Sim, que era o closet. O pessoal depois vaziou aquilo e não sei o quê. Enfim, divagando. Mas pronto, fecha-te ou pelo menos tenta estar um tempo a sós com Deus. Tenta ter um tempo a sós com Deus. Tu não vais sentir nada no primeiro minuto, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quinto, se calhar. Possivelmente tu vais sair de lá e não vais sentir nada. Até pode acontecer isso. Isso é fé. Pronto. Mas isso é outro assunto. Depois podemos desenvolver numa outra altura. Mas pronto, não significa que tu vais sentir algo ali, mas que pode acontecer, sim. Busca a Deus de verdade e pede-lhe, para já desabafa com Ele e dizes tudo aquilo que tu tens para dizer. Podes-lhe dizer na cara, ok? Não há stress. Para já porque Ele sabe e ouve os teus pensamentos, ok? Um bocado invasivo. Não é invasivo. Trying to build a relationship here, what are you doing? Mas pronto, Ele sabe porque ouve os teus pensamentos, mas é muito mais agradável quando tu contas. Mas é verdade, sim, porque lá está, isto vai dar ao amor outra vez. Como é que alguém que sabe tudo o que tu pensas, tudo o que tu tens no teu coração, sim, não vale fazer batata. Sim. Como é que alguém que conhece completamente o teu coração quer ainda ouvir-te? Amém. Ouvir-te mesmo. Sim. Tipo, qual era a necessidade que ele tinha disto, não é? E Deus fica tão contente e fica tão agradado quando nós não é que gastamos tempo, não é? Mas passamos tempo com Ele. Isso é uma coisa que eu tenho vindo a aprender e que é muito mesmo, muito bom. Vale bem a pena. Mas pronto. Então, primeiro ponto é a oração. Criar um relacionamento com Deus. Um relacionamento real. Eu costumo dizer aos meus alunos assim, Teacher. Imagina, é bué, porque é assim, imagina, se eu te disser assim, olha Mafalda, eu preciso que tu, eu ouvi isto por acaso num vídeo, eu preciso que tu ouças que sei lá, um bocadinho, mas eu achei super interessante. Imagina, eu digo-te assim, olha Mafalda, eu preciso que tu ouças, sei lá, a minha avó chamar-te, imagina, ok? Agora eu digo-te assim, Mafalda, eu preciso que tu ouças o Ivan chamar-te. Tu conseguiste imaginar a minha avó chamar-te? Não é. Tu nunca tiveste com a minha avó. Pois não. Tu não sabes como é que é a voz dela, tu não sabes como é que ela tipo, te chama, como é que ela, sei lá, diz o teu nome, tu não sabes, percebes? Tipo, não sabes com que tom ou com que intuição é que ela iria dizer, tu não sabes. O Ivan, que é o namorado dela, para quem não sabe,
Mas Quer ela dizer, não diz o meu nome, geralmente. ok, chama-te, sei lá, whatever. Mas tu consegues perceber exatamente, tipo, Sim, quase que eu ouves tipo, identifico. automaticamente a voz dele. Yeah. Mas já sabes como é que é a voz dele. Tu vais logo dizer, tipo, ok, é o Ivan chamar-me. Sem precisares de ver o Ivan, certo? Vais saber com que intuação é que ele te está a chamar. Vais perceber, tipo, se é uma coisa urgente ou se é uma coisa, tipo, mais... Ok? E é exatamente isto que acontece com Deus. Se tu não o conheces, tu não vais saber como é que é a voz dele. Se tu não sabes, tipo, quem ele é, tu não vais perceber. Percebes? Tipo, tu não vais perceber. True. Mas se tu o conheceres, tu sabes perfeitamente que é ele a falar. E tu não o vais confundir. Porque há vozes. Há vozes. Mas é Tipo, verdade. Deus tipo, há fala de cenas várias que... formas. Sim, mas há Calma. pessoas e há vozes que aparecem na tua cabeça e pensamentos que vêm na tua cabeça que não são de Deus, definitivamente. E que tu precisas de saber sim. distinguir. Pronto, e acho que é aí que o relacionamento depois tem peso. Além disso, é um relacionamento de fruto e que é super agradável. E qualquer relacionamento que realmente dê fruto e que seja tipo proveitoso e de sumarento, né? É sempre agradável para nós, eu acho que sim. Next. Depois o ponto número 2, que é também essencial. Eu vou trocar aqui a ordem. Ok. Acho que faz mais sentido assim. Pela fé. Sim, é preciso fé. E nós já temos estado aqui a falar de fé bastante. E a fé vem como? A fé vem pelo ouvir. Isto também é bíblico, não é? Agora, como é que tu ouves? Tu precisas de ir à igreja, ok? Pelo que eu percebi, eu não sei se Agora vais à igreja. vamos ter milhões de coisas a dizer. E eu não precisava ir para a igreja, assim. Opa, diga o que quiserem. Eu também já pensei que não era preciso ir à igreja para ouvir. Isso não é verdade. Pronto. Primeiro porque aquilo que tu... E era aquilo que estávamos aqui a falar também um bocadinho. Também precisas de... aquilo que tu vês no YouTube, ou aquilo que tu pesquisas, ou aquilo que tu... Não é 100% certo. Isto não quer dizer que onde tu vais vá ser 100% certo. Mas é de alguma forma coerente. Pronto. Mas independentemente de tudo, ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Onde é que tu ouves a palavra de Deus? Na igreja. Onde é que tu ganhas comunhão com Deus? Onde é que tu ouves testemunhos de Deus? Onde é que tu ouves milagres? Onde é que tu ouves... Que te podem sempre ajudar. Exatamente. Tipo, tu precisas de ouvir. Tu precisas de estar com pessoas que são realmente cristãs. Não quer dizer que a tua igreja seja perfeita, não quer dizer que os teus pais sejam perfeitos, que todos os teus os irmãos da igreja sejam perfeitos. Não são, ninguém é, nenhum deles, aliás, é, e tu também não és. Pronto, a questão aqui Nós é: não somos. ouves, consomes e filtras. Lês a palavra de Deus, ouves as pregações, procura estar mais perto de Deus, procura conhecer a Deus neste sentido também. Porque senão a fé é difícil. Como é que tu podes acreditar numa coisa que tu não sabes nada acerca dela? Okay? Quanto mais tu conheces, quanto mais tu sabes, quanto mais tu percebes e entendes, compreendes de alguma maneira, mais tu vais estar por dentro do assunto. Claro que nunca vais saber tudo, não vais. E atenção, não é por saberes tudo que vais ter mais fé, mas vais ter certamente fé por ouvir. A tua fé vai ser acrescentada, vai crescer pelo ouvir. Exato. E o ouvir, lá está, não é só a Bíblia, não é só pregações, é ouvir também testemunhos, ouvir aquilo que Deus tem feito pela terra, aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas que estão à tua volta. Que é brutal, e vais de certeza ficar tipo: oh meu Deus, mas tu fazes isto? É mais justo. Assim. Sim, exato. Nós aprendemos muito com os outros. Sim. No saber ouvir. Terceiro e último ponto. Façam um ó. Não façam porque já tem tipo meia hora de vídeo. Meia hora. Oh, Jesus. Terceiro e último ponto. É procurares ajuda. Pronto. É assim. Muitas das vezes nós, quando estamos afastadas de Deus, acabamos por dar já liberdade para que outras coisas habitem em nós. Pois. Pronto. Começamos por aí. E pode ser mesmo necessário, e é sempre necessário, um processo de libertação, no fundo, tipo, de orarem por ti, de estarem contigo, de acompanhamento real da tua situação específica. Então, procura a tua liderança na igreja que tu vais ou ias ou frequentas, não sei, também não interessa qual é, ok? Procura a tua liderança. E com a tua liderança nós queremos dizer os teus pastores,
os líderes de jovens, os teus pais, que são a tua primeira liderança. Se eles não forem bons, esqueçam. Se eles não forem bons é vago, né? Mas pronto, ainda assim, uau, amazing, que vamos ficar sem luz num dos sítios. And we're back! Mas pronto, e procura essencialmente essa ajuda para que possam orar por ti, para que possam acompanhar o teu crescimento, o teu processo e, acima de tudo, para que te possam ajudar a crescer de forma saudável. Para que não haja grandes desvios nem para a esquerda nem para a direita, mas que, acima de tudo, o teu objetivo final e o teu objetivo principal seja Deus, seja olhares para a frente e olhar para cima. Para cima é que é o foco, né? And I think it's really cool because it's too late. Pronto, olha, basicamente é isto que nós tínhamos para dizer acerca deste. Se não ajudou, Opa, não, vamos eu orar espero e que... Não, e é isso, opá, eu gostava de receber alguma novidade, algum feedback. Yeah, de qualquer modo, eu espero que isto tenha ajudado, espero que tenha sido minimamente esclarecedor. Eu sei que nós falamos muito depressa, o vídeo ficou gigantesco. Nós não vamos editar. Nós falamos bem. Mas ainda assim, eu espero que tenha sido o suficiente, que tenha ajudado. Opa, e por favor, pessoal, a sério, eu quero mesmo salientar esta última parte. Por favor, peçam ajuda, peçam tipo. Eu sei que às vezes é difícil vocês. Pelo que percebi também, a rapariga é uma adolescente e eu sei que às vezes na adolescência é mais difícil pedir ajuda porque muitas vezes somos menosprezados, não é? Tipo, há cenas de adolescentes, percebes? Mas não, vocês são pessoas reais, vocês são pessoas como as outras e que precisam de procurar a Deus. Epá, por favor mesmo, peçam ajuda. Se não conseguirem ou se acharem que na vossa igreja, ou lá está, na vossa liderança, porque pode acontecer, infelizmente acontece. Infelizmente, mas se virem que na vossa igreja temos uma visita. Ups! 5 seconds. 5 segundos. Tipo, ele está à espera. Está a apagar.